Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos dando início a mais uma aula de pensamento social brasileiro, em que nós estamos estudando, como nós já começamos, na verdade, na aula anterior, o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias do Nascimento. De Abdias Nascimento, na verdade. No primeiro momento era Abdias do Nascimento, e ele preferiu, com o tempo, que a grafia correta fosse exatamente Abdias Nascimento, ok? O que nós vimos até agora, tanto na parte anterior a essa, em que estudamos o livro de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, todo o livro, na verdade, foi muito interessante fazermos esse trabalho sistemático em torno a ele, e depois, então, na aula anterior, um primeiro momento de análise do livro O Genocídio do Negro Brasileiro. Nós vimos até agora que a formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira se dão, no caso de Gilberto Freire, a partir da categoria da miscigenação, da hibridização racial entre o português, a negra e a indígena, que geram o mulato, o mestiço, e, portanto, essa democracia racial, digamos assim, que é caudatária do próprio caráter aberto, maleável do colonizador português, e dessa sua característica muito especial de, enquanto mestiço, enquanto possuindo um pé em África e Europa, na religião islâmica, na religião católica, na negritude, na branquitude, digamos assim, assumir uma perspectiva de confraternização racial com os negros e os indígenas, com as mulheres negras e indígenas, para ser mais exato, e contribuir, inclusive, e agora especificamente no caso com os negros, com a sua mobilidade social, especialmente com os negros da Casa Grande, como nós vimos em várias passagens do texto de Gilberto Freire. Então, vocês vejam, para Gilberto Freire, a condição contemporânea, o resultado contemporâneo da colonização brasileira, do desenvolvimento brasileiro em termos tanto do protagonismo português quanto dessa perspectiva de confraternização racial, está exatamente na democracia racial, da qual o mulato ou o mestiço é o grande exemplo, o grande, digamos, conteúdo final, e, na verdade, o ponto de partida para isso que ele vai chamar de meta-raça, ou, como eu coloquei aqui para vocês, a partir do próprio Abdias Nascimento, morenidade meta-racial, que supera, então, as clausuras de raça, da raça branca, enfim, da raça negra, da raça indígena. Falando nesse contexto, lembrem que o próprio Gilberto Freire usa ainda o termo raça em sentido fisiológico-genético, e em vários aspectos também étnico-cultural. Então, o mestiço aqui, ele apagaria, no caso, as diferenças raciais e, na verdade, consolidaria esse aspecto que o próprio Gilberto Freire considera fundamental para nós entendermos a colonização e o desenvolvimento do Brasil a partir do protagonismo do português em termos de intersecção entre as raças branca, indígena e negra, que é exatamente a fusão racial, a hibridização racial, a mestiçagem, que permitem, então, no presente e mais ainda no futuro, a constituição de uma sociedade antirracista em sentido estrito, uma verdadeira democracia racial. Em contrapartida, nós vimos, a partir da aula anterior, e vamos ver de modo mais intenso na aula de hoje, que para Abdias Nascimento, essa perspectiva da confraternização racial, da miscigenação, da hibridização, da mestiçagem, tanto no português quanto em termos do seu protagonismo frente a indígenas e negros, é uma farsa, é uma ficção, porque o que houve de fato para o próprio Abdias Nascimento é exatamente essa perspectiva do genocídio calcada no racismo estrutural, ok? Como nós vimos na aula anterior, todo o seu texto, O Genocídio do Negro Brasileiro, se direciona a provar, a argumentar tanto essa perspectiva do racismo estrutural vigente ao longo da colonização portuguesa no Brasil, quanto, e nós vamos ver isso a partir de hoje, essa postura do branqueamento racial a partir da Constituição da Ordem Republicana Brasileira, o que coloca, no caso, a análise de Abdias do Nascimento diretamente vinculada, então, às primeiras décadas do século XX, as primeiras 7 décadas do século XX, porque nós vamos ver, inclusive, na parte final da aula de hoje, exatamente o seu argumento de que no regime militar a Lei de Segurança Nacional excluiu
as questões raciais como um tema, um tópico publicizado, a ser discutido, enfim, tematizado na esfera público-política, exatamente porque isso geraria divisões internas e críticas acerbas ao próprio regime ditatorial, ao próprio estado de exceção militar aqui efetivamente implantados. Então, muito interessante que o eixo estrutural desse livro de Abdias Nascimento, ou seja, a crítica à democracia racial, a crítica à meta-raça, a morenidade meta-racial, e nesse sentido, a crítica à confraternização racial, à miscigenação, à hibridização raciais, encontra o seu substrato exatamente nessa perspectiva de que o racismo estrutural, e nesse sentido, o genocídio do povo negro e, obviamente, também do povo indígena se constituíram em eixos fundadores e dinamizadores dessa nossa sociedade falsamente democrática, mas exatamente, então, profundamente autoritária, racista e, obviamente, genocida em torno às minorias, às minoridades político-culturais, ok? E é bem interessante que nós paramos na aula anterior, e vamos, aliás, recomeçar, inclusive, na aula de hoje, exatamente dessa sua crítica a Gilberto Freire relativamente aos conceitos de democracia racial e de meta-raça, ou então de morenidade meta-racial. Como nós vimos na aula anterior e como nós vamos retomar agora, para Gilberto Freire, segundo Abdias Nascimento, a meta-raça, ou se vocês quiserem, a confraternização racial, representaria a grande potencialidade da nossa sociedade atual, na medida em que a constituiria em termos antirracistas, mas ela, na medida em que se estabelece em Gilberto Freire, não só apaga, no caso, as diferenças e os conflitos raciais que se mantiveram como uma constante em termos de constituição e desenvolvimento da sociedade brasileira, como também coloca no mesmo pote, e é essa grande crítica, na verdade, do Abdias do Nascimento, o cerne da crítica de Abdias do Nascimento a Gilberto Freire, coloca no mesmo pote a questão da confraternização racial ou da meta-raça, tanto o arianismo quanto a negritude, né? E nós vimos de modo muito estrito na nossa análise do Gilberto Freire que, de fato, o seu livro tem como objeto de crítica isso que ele chama de arianismo sociológico, mas isso que também o Abdias Nascimento está chamando aqui de negritude, né? E não só pelo fato, porque vocês lembram da aula do Gilberto Freire, das aulas do Gilberto Freire que nós fizemos em momentos anteriores, não só no fato de que para ele a colonização latifundiária, racial ou escravocrata e patriarcal foi a única possibilidade que de fato teve condições de ser implantada aqui, dadas as condições inóspitas da nossa terra. Então, não só por isso, para Gilberto Freire, nós teríamos exatamente uma inevitabilidade do tipo de colonização, mais uma vez, latifundiária, escravocrata e patriarcal aqui implantado, mas também, e por consequência, a confraternização racial apagaria exatamente essa perspectiva de uma instrumentalização racial, até porque, lembrem, o português não é um racista, ele é, quando muito, um fundamentalista de Araque, porque, lembrem, ele tem uma herança exatamente mestiça. Mas muito interessante, então, vocês vejam que a consequência disso está na recusa por parte de Gilberto Freire, tanto das posições sociológicas que ele chama de arianas, e um dos objetivos do livro é combatê-las, do livro Casagrande Senzala é combatê-las, mostrando que a mestiçagem é a grande virtude, o grande ponto fundador do presente e do futuro da sociedade brasileira, mas também, vocês vejam, por consequência, ele tem vários momentos de críticas em torno à negritude, ou então a própria perspectiva da resistência indígena, como vocês lembram que nós vimos em várias partes do texto. Então, e aí eu volto aqui ao texto do Abdias Nascimento, o que é o grande ponto de crítica, como eu lhes dizia, de Abdias Nascimento em relação a Gilberto Freire e ao seu conceito de democracia racial, de confraternização racial, está exatamente no fato de que Gilberto Freire coloca no mesmo pote tanto os
o racismo ariano, digamos assim, retomado por sociólogos, literatos, filósofos brasileiros, ou mesmo lideranças políticas, por óbvio, vamos pensar aqui no Getúlio Vargas, quanto também o próprio movimento antirracista da negritude, dos grupos negros, dos intelectuais negros, que de fato partem do racismo estrutural em sua luta político-normativa contra os resquícios, as situações que ainda se mantêm normalizadas no contexto da República e que são próprias exatamente de uma ordem pré-republicana, antidemocrática em sentido estrito. Por isso que ele diz aqui que a meta-raça, no caso de Gilberto Freire, significaria o além-raça, suposta base da consciência brasileira. Ou seja, para Gilberto Freire, como nós vimos, não é o racismo estrutural que caracteriza a autocompreensão normativa da sociedade brasileira, mas exatamente a confraternização racial e, nesse sentido, a mestiçagem, a hibridização e, por conseguinte, também a democracia racial. Atingiríamos nesse ponto, ainda conforme Gilberto Freire, nesse ponto do nosso desenvolvimento demográfico, uma síntese suprema, a morenidade meta-racial, isto é, a miscigenação, a mestiçagem, o mulato propriamente dito. A morenidade meta-racial, como eles diziam, oposta aos conceitos fornecidos por arianismo e negritude, classificados como racistas por Gilberto Freire. Vejam, portanto, que nós teríamos aqui a própria deslegitimação do movimento indígena e da sua luta, seja contra o racismo estrutural, seja em termos de afirmação política da racialidade, da negritude, nesse caso, como também um movimento racista. A ideia, mais ou menos, que nós vemos hoje no nosso senso comum, de um racismo invertido, digamos assim, dos negros em relação aos brancos. O bolsonarismo é muito pródigo no que diz respeito à utilização desse tipo de conceito. Nós vamos perceber, inclusive, isso no próprio Olavo de Carvalho, quando chegarmos à análise do seu texto. Então, é muito interessante que vocês vejam a democracia racial, isso também vai ficar mais claro logo adiante, ela serve como um elemento de despolitização do movimento negro, da luta contra o racismo estrutural, porque, vejam, nós não somos uma sociedade racista, nós somos uma sociedade miscigenada, hibridizada, marcada pela confraternização entre as raças, e nesse sentido a miscigenação, o mulato, é o mais claro, o mais pungente exemplo de que não há, de fato, racismo no âmbito da sociedade brasileira, ou, no caso, no máximo, que ele é muito pontual, comparado exatamente com a potência da miscigenação. Então, isso é brilhante, essa observação, no caso de Abdias do Nascimento. Quando você nega a perspectiva do racismo, da racialidade, seja enquanto um fato histórico-político próprio à sociedade brasileira, e no mesmo sentido, quando você nega as minorias político-culturais, nesse caso, ao movimento negro, a luta em torno ao racismo estrutural, e nesse caso, a politização, a desnaturalização, a historicização da perspectiva da raça, ok? Você simplesmente apaga a possibilidade de luta em torno a esse tema e você abre exatamente, digamos, a esfera político-institucional para uma postura de recusa do enfrentamento das perspectivas, das condições, das consequências do racismo estrutural. Vejam, portanto, mais uma vez, que colocar no mesmo pote o racismo branco em relação aos negros e a luta racial negra contra os brancos, nesse caso também concebendo-a como uma forma de racismo invertido, significa anular a luta antirracista por parte dos movimentos negros e, se vocês quiserem, inclusive indígenas. Essa que é a consequência mais nefasta, ou uma das consequências mais nefastas do conceito de democracia racial, ou de meta-raça, de morenidade meta-racial, como nós vimos agora, e ela precisa ser enfrentada para que se devolva para que se permita não só uma reconstrução da nossa história em termos exatamente do racismo estrutural, mas também para que se dê legitimidade política, normativa aos movimentos negro e indígena no que diz respeito a essa luta antirracial propriamente dita. E, a partir desse esclarecimento inicial, nós vamos trabalhar agora 2 pontos estruturantes, ou, na verdade, 3 pontos estruturantes. O primeiro
a intenção de Abdias Nascimento em mostrar que a escravidão está desde o início na própria Constituição da sociedade brasileira. A partir de 1530, nós já temos um tráfico negreiro normalizado aqui na sociedade brasileira, ok? Em segundo lugar, então, essa defesa por parte de Abdias Nascimento de que a própria perspectiva da República Brasileira, a partir de 1889, não só não elimina o racismo estrutural, como tem por intenção explícita, institucionalizada, o branqueamento racial da sociedade brasileira, daí a forte ênfase na imigração europeia. E na constituição de leis que proibiam a imigração, por exemplo, da África, dos países africanos, de cidadãos, sujeitos africanos ao Brasil. E em terceiro lugar, então, mais uma vez, essa recusa da democracia racial, exatamente tendo por justificativa de que a sua afirmação, a afirmação da confraternização racial, como eu lhes falava, da mestiçagem, representa a anulação do movimento negro em sua luta antirracista, o movimento negro nessa sua perspectiva de politização, desnaturalização e historicização do racismo estrutural enquanto eixo constitutivo, dinamizador da nossa sociedade brasileira, ontem como hoje. Nós começamos, então, com esse primeiro ponto para Abdias Nascimento. O começo da sociedade brasileira, já no começo da sociedade brasileira, está a escravidão como uma das suas características mais fundamentais. É importante lembrar que na nossa última aula de Gilberto Freire, nós vimos que ele falou uma coisa muito importante, ou seja, que se ele tiver que escolher entre o latifúndio ou a escravidão como o eixo mais fundamental da sociedade brasileira, ele escolhe o latifúndio e não a escravidão, porque é a partir da dinâmica político-normativa desse mesmo latifúndio, da ordem latifundiária, que, de fato, a escravidão faz sentido. O Abdias Nascimento está colocando, ao contrário dessa perspectiva, a escravidão como a base fundadora e dinamizadora da sociedade brasileira. E aí vejam só o que ele nos diz. No Brasil, é a escravidão que define a qualidade, a extensão e a intensidade da relação física e espiritual dos filhos de 3 continentes que lá se encontraram, confrontando um ao outro no esforço épico de edificar um novo país com suas características próprias, tanto na composição étnica do seu povo, quanto na especificidade do seu espírito. Quer dizer, uma cultura e uma civilização com seu próprio ritmo e identidade. Então, vocês vejam, não é o latifúndio que imbrica e gera todo esse processo amplo de racialidade, de disputa racial, de instrumentalização racial ao longo do tempo, mas exatamente o escravismo. É do escravismo que nós temos, então, exatamente a própria definição ao longo do tempo, não só da dinâmica econômica, mas também da esfera político-cultural propriamente dita. É a escravidão aqui que acaba definindo a própria condição da sociedade brasileira como um todo, e não, como eu venho chamando a atenção para vocês, como Gilberto Freire chamava a nossa atenção, do racismo. E por que isso? Porque para Abdias Nascimento, a escravidão é até anterior no Brasil em relação à própria empresa ligada ao açúcar, digamos, ao latifúndio, a perspectiva das grandes, da Casa Grande em torno exatamente à economia monocultora. E aí ele nos diz, vejam só, o ponto de partida dessa construção de uma sociedade calcada no racismo estrutural nos assinala a assim chamada descoberta do Brasil pelos portugueses em 1500. A imediata exploração da nova terra se iniciou, vejam só, com o simultâneo aparecimento da raça negra, fertilizando o solo brasileiro com suas lágrimas, seu sangue, seu suor e seu martírio na escravidão. Então vocês vejam que, cronologicamente falando, historicamente falando, como quer o Abdias Nascimento, a escravidão é tão consentânea quanto a própria descoberta do Brasil, digamos assim, descoberta, como vocês viram ali, sempre entre aspas, ok? Ao ponto de, inclusive, antes mesmo da consolidação das grandes fazendas, dos grandes latifúndios em torno ao açúcar, os negros já se fazerem presentes como mão de obra escravizada
na colonização do Brasil. E aí vejam, por volta de 1530, os africanos trazidos sob correntes já aparecem exercendo seu papel de força de trabalho. Em 1535, o comércio escravo para o Brasil estava regularmente constituído e organizado e rapidamente aumentaria em proporções enormes. Então, vocês vejam que já em 1530 nós temos uma normalização do tráfico de escravizados africanos para o Brasil, ao ponto de, então, em 1535, nós termos isso já simplesmente definido, normalizado, como eu lhes disse, como uma tendência estrutural. A escravidão como a base da constituição da nossa sociedade e, inclusive, da definição da própria economia, digamos assim, latifundiária, monocultora, em sentido estrito. E aí vejam, e agora vai aparecer, inclusive, essa cronologia histórica em relação ao açúcar, propriamente dito, aos engenhos de açúcar, como primeira atividade significativa da colônia portuguesa. As plantações de açúcar se espalhavam pelas costas do Nordeste, especialmente nos estados da Bahia e Pernambuco. Só a Bahia, lá por 1587, tinha cerca de 47 engenhos de cana-de-açúcar, fato que bem ilustra a velocidade expansionista da indústria açucareira desenvolvida com o uso da força muscular africana. Uma canção de trabalho incluída no coro, ou no artigo, aliás, de Zora Seujan, a poesia negra popular do Brasil, uma canção dessa época, do século XVI, nos fornece o sentido do ritmo dos engenhos de açúcar. E aí, então, o cantor solo, engenho está para moer. E aí o grupo, que faz como coro, trabalhar até morrer, ou trabalhar, olé, trabalhar até morrer. Vejam, portanto, que antes mesmo da consolidação dos engenhos de açúcar, da economia latifundiária e monocultora, nós temos o próprio tráfico, a consolidação do próprio tráfico de escravizados africanos que serão utilizados como mão de obra para a derrubada do mato, para a construção das próprias plantações, enfim, para o desenvolvimento da economia brasileira, o que significa que, ontogeneticamente falando, a escravidão é primária, é primigênia, no caso, em relação aos próprios engenhos de açúcar, e, como eu venho dizendo, define o próprio sentido das relações sociais brasileiras enquanto relações assimétricas, fundadas exatamente no racismo estrutural. E vejam que, nesse sentido, como o próprio, obviamente, Gilberto Freire reconhecia nesse aspecto, o negro escravizado foi fundamental para a economia colonial, sem o qual, no caso, essa mesma economia colonial não teria simplesmente vingado em nenhum sentido possível, ok? E ele nos diz, então, o papel do negro foi decisivo para o começo da história econômica de um país fundado, como era o caso do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. No sentido, vejam que agora aqui de uma colônia de exploração. Lembrem que o Gilberto Freire diz que a colonização portuguesa no Brasil não se deu sob a forma de uma colônia de exploração, mas sim sob a forma de uma colônia de plantação, porque o português aqui construiu uma civilização nos trópicos. Ele não veio aqui para, ou até ele pode ter vindo no primeiro momento aqui para explorar o solo, a terra, as riquezas, mas como não as encontrou, acabou implantando exatamente uma civilização aqui em torno, mais uma vez, a Casa Grande e a senzala, e nesse sentido a economia latifundiária, escravocrata e patriarcal. Ao contrário do Gilberto Freire, o Abdias Nascimento parte exatamente desse argumento que se tratou de uma colonização demarcada por exploração, e nesse caso, pelo racismo estrutural. O objetivo era usufruir das riquezas ou amealhar as riquezas e encaminhá-las, enfim, no caso, era essa relação metrópole-colônia para o contexto português propriamente dito. E como vocês viram aqui, é por isso que ele chama, que fala nessa ideia de que a nossa colonização se deu sob o signo do parasitismo imperialista. E aí vejam a complementação, sem o escravo, e aqui também estaria uma característica do parasitismo, que é a instrumentalização de populações
a partir do racismo estrutural. Sem o escravo, como eu dizia, a estrutura econômica do país jamais teria existido. O escravizado africano construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra da sua espinha dorsal, quando, ao mesmo tempo, seu trabalho significa a própria espinha dorsal daquela colônia. Como eu disse, o próprio Gilberto Freire reconhece que sem a escravidão do negro africano, sem a sua instrumentalização, sem o seu trabalho, não haveria Brasil, não haveria economia brasileira, não haveria, em sentido estrito, sociedade brasileira. Ele plantou, alimentou e colheu a riqueza material do país para o desfrute exclusivo da aristocracia branca. Lembrem que, em vários aspectos, o próprio Gilberto Freire chama a atenção para o fato de que essa aristocracia branca é uma aristocracia parasitária e degenerada, que se utilizava dos escravizados até para acender cachimbo e para levá-la nas cadeirinhas, nas liteiras, até a igreja, digamos assim, até para abaná-las no sentido de refrescar-se em relação ao calor, o que mostra, mais uma vez, que se trata de uma elite parasitária em sentido estrito, degenerada em sentido estrito, como nós estamos vendo, inclusive, nessa passagem aqui. Tanto nas plantações de cana-de-açúcar e café, e na mineração, quanto nas cidades, o africano incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes. Isso que eu chamei a atenção há pouco de degeneração e parasitismo das elites dirigentes, que não se autodegradavam em ocupações vis como aquelas do trabalho braçal. A nobilitante ocupação das classes dirigentes, os latifundiários, os comerciantes, os sacerdotes católicos, consistia no exercício da indolência, no cultivo da ignorância, do preconceito e na prática da mais licenciosa luxúria. Então, muito importante, de novo, o que nós estamos percebendo até agora, e esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês hoje na nossa aula sobre Abdias do Nascimento. Nós estamos percebendo que, para ele, a escravidão é ontogeneticamente e historicamente primigênia relativamente ao latifúndio. Ela está lá desde os primórdios, em sentido estrito, da colonização do Brasil, e o latifúndio é um momento posterior e que parte exatamente já dessa economia e desse regime de trabalho escravocrata e, obviamente, também das relações racializadas e, portanto, assimétricas como o eixo estrutural dessa colonização que ele chama aqui demarcada por parasitismo imperialista e que leva exatamente à perspectiva do genocídio do negro brasileiro. E aqui, então, nós vemos emergir o segundo tópico desse livro, O Genocídio do Negro Brasileiro, que vocês conseguem perceber aqui, conforme eu estou lhes mostrando pela câmera, aparece o segundo momento da análise desse livro, no caso de Abdias Nascimento, que é exatamente essa estratégia de branqueamento racial que acaba sendo e dando a tônica da Constituição do Brasil República, porque lembrem, até 1889 nós temos exatamente a escravidão, a escravização dos negros africanos e dos seus descendentes agora no Brasil, como uma questão política, cultural, econômica básica, digamos assim. Então aqui a perspectiva da cisão, da separação entre Casa Grande e Senzala, ela é estrita, e a própria perspectiva, a própria condição, a própria dinâmica do branqueamento, da miscigenação, não é salientada em sentido estrito, porque nós temos exatamente um senhor, o branco, e um objeto, que é, no caso, o escravizado negro. Agora, com a República, nós temos, pelo menos formalmente, em termos jurídicos, a equalização de todos. E aí vem a questão, de fato, da inserção, da aceitação e da convivência entre brancos e negros. E como o Abdias Nascimento quer chamar a atenção, essa convivência, essa inserção do negro se dá exatamente no sentido de uma expulsão dele dos núcleos estruturais da sociedade, de uma periferização dele, demarcada, portanto, pelo racismo estrutural, e que se orienta também à eliminação do elemento negro, da condição, das características antropológicas da população brasileira, isso que nós estamos chamando aqui da miscigenação e principalmente do branqueamento. Lembrem que é o contrário do que fala Gilberto Freire, para quem a democracia racial é uma das tônicas estruturantes
do período republicano brasileiro e exatamente em termos dessa eliminação da escravidão negra, da equalização de todos em termos de direitos e garantias fundamentais, do direito formal em sentido estrito. E aí vejam só, em relação a essa perspectiva correlata de miscigenação e branqueamento enquanto estratégia de destruição do africano, o Abdias do Nascimento começa nos dizendo que o processo de miscigenação fundamentado na exploração sexual da mulher negra foi erguido como um fenômeno de puro e simples genocídio. E isso que é interessante é quando nós observamos o Gilberto Freire, pessoal, né? Porque vocês vejam, ele reconhece que há exatamente essa exploração do macho branco em relação à mulher negra e indígena, mas ele não salienta que isso se dá exatamente sob a forma do estupro, da violência sexual. E sim, exatamente como uma factualidade que gera a família brasileira mestiça, que gera o híbrido brasileiro mestiço, mais uma vez, miscigenado. Então isso é muito interessante, porque, e aliás, de todo modo, isso é uma característica muito própria, vamos dizer assim, do tipo de abordagem do Gilberto Freire nessa obra que nós estudamos, Casagrande Senzala. Em certos momentos, principalmente quando se trata da defesa do português mestiço, do português que confraterniza racialmente, ou então do mulato, da mestiçagem, ele realiza várias vezes juízos de valor, mas quando se trata do enfrentamento dessa perspectiva do racismo estrutural ou da violência racial propriamente dita, ele nega a necessidade, nega a possibilidade de se fazer juízo de valor e apela para a factualidade histórico-política, no caso, né? A ideia de imparcialidade em torno às ciências humanas e sociais. Então, é uma característica muito própria que nós vemos naquele texto, essa oscilação entre a julgar positivamente aquilo que favorece o argumento dele e negar uma avaliação normativa, um posicionamento normativo em relação àqueles argumentos que desfavorecem a sua posição, que se caracteriza, se mostra muito constante em Casagrande Senzala. Mas vocês vejam aqui de novo que, para Abdias Nascimento, aquilo que em Gilberto Freire aparecia em sentido não normativo, em sentido apolítico despolitizado, agora emerge no seu sentido nu e cru. Ou seja, a miscigenação, na verdade, foi exatamente um trabalho, foi uma perspectiva de violência racial, de estupro, de exploração sexual da mulher negra e, obviamente, também da mulher indígena. E aí vejam, o problema seria resolvido, o problema, no caso da existência negra, seria resolvido pela eliminação da população afrodescendente. E a miscigenação, em vários aspectos, contribuiria exatamente para esse branqueamento, e depois ela foi complementada e, na verdade, substituída pela perspectiva da imigração europeia. Com o crescimento da população mulata, a raça negra iria desaparecendo sob a coação do progressivo clareamento da população do país. Tal proposta foi recebida com elogios calorosos e grandes sinais de alívio otimista pela preocupada classe dominante. Vejam que aqui nós já estamos no contexto do século XX, de fins do século XIX, ao longo das primeiras décadas do século XX, em que essa perspectiva, aliás, chegando inclusive a Getúlio Vargas, essa perspectiva da imigração, do branqueamento racial, do desaparecimento da raça negra, foi uma das tônicas estruturais da República Velha, do Estado Novo, inclusive. E aí vejam, o escritor José Veríssimo, dessa época, do fim do século XIX, início do século XX, por exemplo, exultou: como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser confirmado à primeira vista, a mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento superior, que é o branco. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer. Aliás, o próprio Hitler já chamava atenção um pouco para isso, porque a miscigenação entre um branco, um ariano, e um negro, ela não criará uma raça superior, digamos assim, o Hitler dizia, mas ela constituirá um meio de campo. Esse cara ele não é branco em sentido estrito, mas ele já não é mais negro, digamos assim, já não é mais judeu, que era o exemplo por excelência de Hitler, embora ele cite também os negros, e aliás diga que os negros foram trazidos pela Europa pelos judeus para destruírem a raça ariana. Então vocês vejam aqui a miscigenação entre brancos e negros
implicaria em que a negritude desaparecesse e a mestiçagem, o mulato, e nesse aspecto a cor mais clara, prevalecesse como dado antropológico e ao mesmo tempo também normativo. O racismo nunca é só antropológico, biológico, mas também normativo, em termos da predominância da sociedade brasileira, da população brasileira em sentido estrito. E, aliás, vejam que a miscigenação, como eu já lhes dizia antes, ela é complementada e logo depois substituída em sentido estrito pela política imigratória, que, mais uma vez, dinamizada em termos do racismo estrutural, visava ao branqueamento da população. E é muito interessante, pessoal, que tanto no livro do Abdias Nascimento, que eu estou lhes mostrando aqui na câmera, quanto no livro de Florestan Fernandes, que nós vamos começar a trabalhar na próxima aula e que eu também estou lhes mostrando aqui na câmera, dá para se perceber que na década de 1890 até a década de 1830, 1840, a imigração italiana, em particular no que se refere à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, ela é tão incisiva que ela supera em muito a própria quantidade de negros e negras, de população negra, no caso, nessa mesma São Paulo, inclusive de nacionais portugueses, ao ponto de, por exemplo, com a imigração, mais ou menos 65% a 70% da população paulista ser de imigrantes, em torno de 20%, vamos colocar aqui, de brancos nativos, e finalmente 10%, quando muito, de negros. Vocês vejam, portanto, que a imigração, nós vamos ver isso de modo mais estrito em Florestan Fernandes, ela praticamente implicou na primazia do elemento branco em relação ao elemento negro, e nesse caso na periferização do negro no duplo aspecto. Periferização no sentido de favelamento, guetização, e também de abandono, negação, deslegitimação político-normativa. E aí, em relação a essa perspectiva da política imigratória assumida no contexto do Brasil República e claramente delimitada em termos de racismo estrutural e orientada ao branqueamento da população, o Abdias Nascimento nos diz: a orientação predominantemente racista da política imigratória foi outro instrumento básico nesse processo de embranquecer o país. A assunção prevalecente, inspirando nossas leis de imigração, considerava a população brasileira feia geneticamente, ou feia e geneticamente inferior, por causa da presença de sangue africano. E, na verdade, isso se nós pudermos perceber, inclusive em literatos como o rapaz lá, o Monteiro Lobato, por exemplo, nós vamos perceber exatamente isso, de que a população negra enfeiava, exatamente pela sua forma, pela sua cor, a população brasileira de um modo mais geral. E, aliás, nós vimos isso logo na entrada de Casa Grande e Senzala, quando Gilberto Freire se depara em Nova York com negros trabalhadores de um navio mercante, né? Então, esses são os piores estoques da raça brasileira, da sociedade brasileira, diz ele, em relação a esses mulatos, digamos assim, aparentemente decaídos, no caso. Então, vejam de novo que há uma tentativa sistemática, isso que o Abdias Nascimento está nos dizendo aqui, há uma tentativa sistemática de se negar, ok, de se apagar a herança genético-cultural negra da sociedade brasileira. E para isso contribuem essas duas políticas de Estado que nós vemos para Abdias Nascimento ser implantada no Brasil República, na República Velha, que são, no caso, primeiro, a miscigenação em sentido estrito, e segundo, e de modo mais importante, a imigração europeia. E ele continua, então, necessitava, no caso, essa possibilidade de se apagar o sangue negro da sociedade, conforme a receita de Arthur Gobineau, 1816-1882, influente diplomata e escritor francês, fortalecer-se com a ajuda dos valores mais altos das raças europeias. Gobineau previa que dentro de 2 séculos a raça negra desapareceria por inteiro. Até mesmo Joaquim Nabuco, o enérgico defensor do escravo, estava comprometido
na política do embranquecimento, expressando suas esperanças de que esse admirável movimento imigratório, no caso dos europeus que vêm ao Brasil, não concorre apenas para aumentar rapidamente em nosso país o coeficiente da massa ariana pura, mas também cruzando-se e recruzando-se com a população mestiça, contribui para elevar com igual rapidez o teor ariano do nosso sangue. E vocês vejam aqui que é muito interessante a perspectiva do arianismo racial. Né? Então, lembrem que o arianismo, nós não vimos aqui, mas nas nossas aulas de filosofia contemporânea, de antropologia filosófica, eu trabalho sempre com vocês essa perspectiva da posição de Hitler, de Adolf Hitler, no seu livro Minha Luta. E lá tem explicitamente a ideia de que a Europa se caracteriza exatamente pelo arianismo, pelo sangue ariano, que é o sangue branco, digamos assim, falando genericamente, mas que significa aqui exatamente essa perspectiva do eurocentrismo, de um eurocentrismo, diga-se de passagem, racializado. E vocês vejam, não é mero acaso que aqui vários dos intelectuais, dos literatos, dos líderes políticos do Brasil República utilizem, inclusive aqui no caso o próprio Joaquim Nabuco, a perspectiva, o termo arianismo, para mostrar exatamente esse conteúdo racializado, genético-fisiológico em torno exatamente à branquitude e contra, mais uma vez, a negritude. Então vocês percebem o que aqui? Que há exatamente uma tentativa, repito, sistemática de apagamento do sangue negro, da cultura negra, no que diz respeito à constituição da nossa sociedade. E, aliás, vejam que, antes de entrar na próxima passagem, que para Gilberto Freire, isso é muito interessante, para Gilberto Freire, a confraternização racial, a miscigenação e a mobilidade negra e a continuidade dos valores africanos na nossa sociedade, como o próprio Abdias Nascimento tematizou na nossa aula anterior, a própria continuidade desses 4 pontos mostra que não houve racismo estrutural em sentido estrito, que não houve genocídio da população negra em sentido estrito, mas exatamente confraternização racial. E como nós estamos vendo agora, no caso de Abdias Nascimento, é exatamente o contrário, ok? Se trata, pelo menos no caso do Brasil República, em que essa questão se coloca, de uma tentativa sistemática, repito, institucionalizada de apagamento dos negros, das tradições africanas, e isso significa ênfase na miscigenação de um lado e principalmente na imigração de outro. Só lembrando mais uma vez aquilo que eu lhes disse antes, por que esse tema emerge no período republicano, no contexto da República Velha, e não necessariamente no contexto da ordem colonial e imperial brasileira? Porque na ordem colonial e imperial, o racismo, a escravidão estão institucionalizados. E, nesse sentido, não há perspectiva de integração entre negros e brancos, mas exatamente a assimetria normativa e a instrumentalização política, a instrumentalização econômica, me perdoem, generalizada dos brancos para com os negros escravizados. Agora, na questão da República, isso se coloca porque nós temos a eliminação da escravidão e a equalização de todos em termos de direitos e garantias formais, juridicamente formais, e aí então a questão da inclusão, da integração, da reciprocidade se colocam como, obviamente, questões fundamentais, e a resposta do governo brasileiro em termos dessa continuidade do genocídio contra os negros, dessa continuidade do racismo estrutural, está exatamente na miscigenação e na imigração. E é por isso que o Abdias Nascimento nos vai falar agora de que a política de imigração da República Velha se caracteriza por permitir que europeus imigrem ao Brasil, mas de outro lado, em negar que os africanos possam fazê-lo também. E aí vejam só que interessante agora, como uma tônica que vai do início da República Velha até o Estado Novo, no contexto de 1945, está exatamente a proibição da vinda de imigrantes africanos ao Brasil. Vejam só, fato inquestionável é que as leis de imigração nos tempos pós-abolicionistas foram concebidas dentro
da estratégia maior, a erradicação da mancha negra na população brasileira. Então, vocês viram, isso é muito interessante. É uma tendência sistemática, institucionalizada e politicamente levada a termo de erradicação do povo negro, da população negra brasileira, ok? E vejam agora as datas que ele nos dá aqui: 1890, 1921 a 1923 e finalmente 1945, ou seja, em torno de 55 para 60 anos, ao longo de toda a primeira, ao longo do fins do século XIX, 1890 em diante, e de toda a primeira metade do século XX, nós temos no Brasil exatamente uma perspectiva de eugenia conduzida institucionalmente, e nesse caso, em termos de branqueamento da população por meio da ênfase na imigração. E isso é muito interessante porque lembrem que nas nossas aulas de História da Filosofia Contemporânea e de Antropologia Filosófica, eu sempre lhes falo que a tendência central da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, em termos da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, do Brasil, das colônias nesse sentido, está exatamente na ênfase no racismo estrutural, na eugenia, no darwinismo social, no evolucionismo biológico e, então, na perspectiva do totalitarismo, do fascismo em sentido estrito. E aí ele continua, então, mostrando essa continuidade histórica, essa sistematicidade da tentativa de erradicação da mancha negra na população brasileira, que vai de 1890 a praticamente 1950, um decreto, diz o Abdias Nascimento, de 28 de junho de 1890, concede que é inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho. E aí vejam, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos. Então vocês vejam, isso mostra não apenas essa política de branqueamento da República Brasileira como resposta, então, à libertação dos escravos, mas também mostra, e isso de modo muito importante, diga-se de passagem, a continuidade do quê? Do genocídio contra a população negra, do racismo contra a população negra, que, como vocês viram aqui, não obstante ser alforriada, conquistar direitos de primeira geração básicos, continua sendo periferizada, guetizada nesse duplo aspecto, em termos de localização nas favelas, fora dos centros socioculturais, político-econômicos, e também marginalizada em termos normativos, menorizada em termos raciais, digamos assim. E aí vejam a continuidade em várias oportunidades no período de 1921 a 1923. A Câmara dos Deputados considerou e discutiu leis nas quais se proibia qualquer entrada no Brasil de indivíduos humanos das raças de cor preta. Quando, no fim do seu governo ditatorial, Getúlio Vargas assinou em 18 de setembro de 1945 o Decreto-Lei número 7.967, regulando a entrada de imigrantes de acordo com a necessidade de preservar e desenvolver na composição, aliás, étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Vejam que essas são palavras do decreto em questão, Decreto-Lei número 7.967, de 18 de setembro de 1945, portanto, são palavras do próprio presidente Getúlio Vargas, corroborando essa afirmação de uma tentativa de branqueamento da população brasileira e de permanência, então, do racismo estrutural como a base constitutiva, como a herança constitutiva e dinamizadora agora no Brasil, em República, dessa herança colonial imperial em termos da centralidade do escravismo e, mais uma vez, então, também do racismo estrutural que lhe está na base. Até porque, isso é muito interessante, a escravização só é possível a partir da sua justificativa em termos de racismo estrutural, de etnocentrismo forte ou, então, inclusive, de fundamentalismo religioso, nesse caso, em termos de uma comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino. Então, vocês vejam qual é a conclusão, lembrem de novo, deixem eu só
retomar um argumento aqui, 1890 a 1945, como, no caso, o fim do período imperial, o período pós-abolicionista, até, digamos, praticamente o fim da primeira metade do século XX. Vejam que se trata de uma atuação sistemática, isso que eu quero chamar a atenção, isso que ele está chamando a atenção, na verdade, o Abdias Nascimento, se trata de uma atuação sistemática, institucionalizada, de um protagonismo político em torno ao quê? Em torno exatamente ao branqueamento da população brasileira, ao apagamento da herança genético-cultural africana. E, aliás, é isso que permite ao Abdias Nascimento concluir aqui que o objetivo fundamental da República Velha, mas como nós vimos também do próprio Estado Novo, estava na tentativa de se eliminar a raça negra em termos de composição antropológico, genético, étnico, cultural do povo brasileiro. E aí vejam que esta ideia da eliminação da raça negra não constituía apenas uma teoria abstrata, vejam só, não era apenas um desejo, digamos, mal formulado ou às vezes explícito de elites brasileiras, mas uma questão prática, uma questão política, sistemática, um projeto de Estado, digamos assim. E repito a frase, então, que esta ideia da eliminação da raça negra não constituía apenas uma teoria abstrata, mas calculada estratégia de destruição, está claro nos argumentos do mesmo teórico, João Batista Lacerda, na explícita sugestão de se deixar os afro-brasileiros propositalmente indefesos, expostos a toda espécie de agentes de destruição e sem recursos suficientes para se manter, porque com isso eles diminuiriam a população, haveria uma tendência à depopulação em sentido estrito. E, aliás, o próprio Florestan Fernandes, nós vamos ver a partir da próxima aula, nos fala em vários aspectos que nos primeiros anos da República Velha nós temos uma tendência à depopulação negra em São Paulo, ou seja, morrem mais do que nascem. Então, muito interessante isso por causa desse abandono, dessa guetização, dessa periferização que eu acabei de lhes falar. Conforme Thomas Skidmore, que era um historiador americano que estudava a escravidão, de modo geral, e em particular nas Américas, a tese de João Batista de Lacerda foi criticada, todavia, por outros brasileiros, furiosos com a estimativa de tempo. Achavam um século para o apagamento, a destruição da raça negra, tempo demais. Então, vocês vejam, de fato, havia não uma intenção velada, mas um projeto político explícito e ingente, ok? De eugenia social, de branqueamento da população brasileira, ok? E isso, inclusive, redunda no próprio primeiro encontro brasileiro de eugenia em 1929. Assim que eu tiver tempo, eu vou gravar um vídeo para vocês com uma análise das atas daquele encontro em torno exatamente dessa perspectiva da eugenia. E aí vejam que o Abdias Nascimento continua citando algumas passagens em torno a essa perspectiva do apagamento, da eugenia relativamente à raça negra. Vejam, outras vezes, entretanto, divulgavam-se opiniões diferentes. Afrânio Peixoto, médico e escritor, apostava que 300 anos, talvez, e essa é a passagem do Afrânio Peixoto, levaremos para mudar de alma, e vejam agora o termo, alvejar a pele. E se não brancos, ao menos disfarçados, perderemos o caráter mestiço. Então vocês vejam que se tratava de uma intenção clara, explícita, e de um projeto político normativo direto de, vejam ali o termo, alvejamento da pele, de branqueamento, de apagamento da herança genético-cultural negra. Isso demarcou, conforme vocês estão percebendo aqui, a primeira metade do século XX, ou seja, o fim do Império e todos esses primeiros 50 anos do século XX em termos da República Brasileira. E é muito interessante que nós vamos ver, e esse vai ser o terceiro ponto logo adiante, que a própria ideia de democracia racial assumida, por exemplo, pela ditadura militar, tinha por objetivo negar
tanto o racismo estrutural quanto a luta por parte dos movimentos negros com base na politização da raça, com a afirmação político-normativa da raça. Então vejam, continuando aqui a passagem, dentro de um século ou três, isto pouco importava. O que se fazia essencial e indisputável, ou seja, o que era a tônica dos discursos e das práticas político-normativos do Brasil República, nos seus primeiros 50, 60 anos, está exatamente nessa necessidade de embranquecer o povo brasileiro por dentro e por fora. Muito interessante, portanto, que vocês vejam aqui, para além dessa ideia de uma democracia racial, de uma não existência de racismo estrutural no contexto brasileiro, e, na verdade, de uma tônica em Gilberto Freire na democracia racial, na confraternização racial, na miscigenação, na mestiçagem, na hibridização, para além desse argumento, que aqui em Abdias Nascimento se torna falacioso, nós temos uma atitude sistemática e institucionalizada de branqueamento da população brasileira, de eugenia da população brasileira, o que mostra, mais uma vez, a continuidade do racismo estrutural. E como eu disse para vocês, isso é muito explícito, e não por acaso o objetivo de análise tanto do Abdias do Nascimento e de Florestan Fernandes é exatamente esse. Isso é muito explícito no Brasil República, ok? Por que no Brasil República e não no Brasil Colônia e no Brasil Império? Porque nesses dois casos, Brasil Colônia e Brasil Império, a escravização é um projeto institucionalizado e, nesse sentido, a instrumentalização, o genocídio da população negra é legitimado normativamente, politicamente, juridicamente, ok? Então, o negro não conta aqui. O negro é um mero animal escravizado. Agora, no contexto do Brasil República, em que não há mais escravidão e há equalização de direitos e garantias jurídico-formais, nesse contexto, então, emerge com força todas essas consequências que são heranças da colonização escravocrata, que são o racismo estrutural, a compartimentação e a guetização da sociedade, o genocídio propriamente dito, que mostra a violência estrutural em torno ao racismo estrutural, e, finalmente, então, essa tentativa de se negar histórico-politicamente, normativamente, a continuidade da escravidão, a continuidade do racismo estrutural, a continuidade do genocídio. Então, muito interessante, vejam, se trata, no caso do Brasil República, de uma condição estrutural, sistemática e contínua em termos, mais uma vez, de branqueamento da população, de eugenia racial e, nesse sentido, de apagamento da população negra, o que mostra exatamente a falácia da democracia racial e da meta-raça. É uma forma apenas de se despolitizar a história brasileira, e, nesse caso, o genocídio, o racismo estruturais, mas também de se deslegitimar o que? A luta de movimentos negro-indígenas emancipatórios que trabalham exatamente com essa perspectiva do racismo estrutural e, nesse sentido, com a politização da raça. Lutam em nome da sua condição étnico-racial negra e indígena. Muito interessante. E aí vocês vejam, então, com isso, nós entramos no terceiro ponto constitutivo do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento. O primeiro ponto foi mostrar exatamente que a escravidão e a escravização dos negros africanos e dos indígenas, ela é o eixo estrutural e fundador, inclusive definidor, da colonização portuguesa no Brasil, em termos das relações, dos valores, das práticas, das instituições que emergem no nosso contexto. O segundo ponto consistiu exatamente consistiu aqui no caso de Abdias Nascimento, exatamente em defender-se que o Brasil República é marcado desde o seu início por essa tentativa de eugenia, essa tentativa planificada, institucionalizada de imposição de uma perspectiva de eugenia racial e, portanto, de continuidade do racismo e do genocídio contra a população negra, cujo objetivo seria exatamente a sua anulação, o seu apagamento, não só por meio da miscigenação, mas também por meio da primazia, da hegemonia do elemento europeu trazido para cá em termos de imigração. Agora nós chegamos ao terceiro ponto do livro em questão, O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento, o qual consiste exatamente na ideia de que
a democracia racial e a meta-raça freireanas são utilizadas como uma política de Estado para deslegitimar a luta por parte dos movimentos negros em torno à raça, contra o racismo, e para apagar, no caso, essa história colonial caracterizada pela centralidade da escravidão, pela centralidade do racismo, pela centralidade do genocídio contra a população negra, inclusive negando a sua continuidade no tempo presente. Então, como ele falou aqui, como ele vai nos dizer aqui, quando se argumenta de que todos são brasileiros e, portanto, de que não há racismo, e essa é a tese do Gilberto Freire, ok? E essa é a tese comprada pelo establishment brasileiro, em particular no contexto do regime militar. Quando se assume essa tese, gera-se não só o apagamento da história brasileira, mas também isso que ele está chamando aqui a atenção, a imobilização e a deslegitimação da luta negra, ok? Vejam só que interessante, então, o objetivo não expresso dessa ideologia da democracia racial, de que todos são brasileiros, de que não há mais raça, nem conflito, nem racismo no contexto brasileiro, o objetivo não expresso dessa ideologia, como eu lhes dizia, é negar ao negro a possibilidade de autodefinição, subtraindo-lhe os meios de identificação racial. Embora na realidade social o negro seja discriminado exatamente por causa de sua condição racial e da cor, negam a ele, com fundamentos na lei, o direito legal de autodefesa, ou mesmo, e autodefesa aqui no sentido de organização como um movimento social, como um movimento político em torno à proteção cotidiana, à promoção cotidiana das suas tradições e, obviamente, a tentativa de reforma institucional, reforma legal, exatamente com vistas a se reconhecer o genocídio, reconhecer o racismo e criar-se políticas públicas ou mesmo principialidade jurídica capazes de minimizá-lo, de erradicá-lo. E aí vejam, a Constituição do país não reconhece entidades raciais, todo mundo é simplesmente brasileiro. Mas o preceito, ao se tornar operativo, ganha uma dupla qualidade. Esse preceito de que todos são brasileiros, ok? De que não há divisão racial, de que não há racismo estrutural. De ferramenta usada convenientemente no interesse da estrutura de poder e de arma imobilizadora apontada na direção das massas afro-brasileiras. Então vocês vejam que a afirmação de que não há racismo estrutural no Brasil, de que todos são brasileiros, de que há democracia racial e, portanto, de que não há compartimentação, luta ou até guetização raciais, isso tem uma dupla serventia. Vejam só. Primeiro, no sentido de manter inalterada a estrutura de classe da sociedade brasileira, que é uma estrutura de segmentação e de guetização dos grupos racializados, em particular negros e indígenas. E segundo lugar, como eu venho chamando a atenção, como ele está chamando a atenção antes de tudo, eu me inspirei nele, diga-se de passagem, no sentido de deslegitimar a luta negra exatamente contra o racismo estrutural e em termos de uma afirmação positiva da negritude, da racialidade, agora como uma arma, como um aguilhão crítico normativo, ok? Que é o que fazem as minorias político-culturais, ou seja, elas assumem a sua condição, mulher, gay, transexual, negro, indígena, em um sentido positivo, politicamente, normativamente positivo, e não mais negativo como lhes é dado, lhes é conferido em termos de racismo, etnocentrismo, correlação sexo-gênero e, então, fundamentalismo religioso. Muito interessante, no caso, vocês vejam que a democracia racial, ao afirmar que todos são brasileiros, de que não há racismo, compartimentação, segmentação, conflitos raciais, recusa esse duplo aspecto, no caso, né, de uma transformação estrutural da sociedade com vistas à eliminação do racismo e à efetiva inclusão das minorias político-culturais e uma luta, uma mobilização político-normativa por parte dos grupos negros e, como eles disse, indígenas, em torno exatamente à raça, mas agora como um aguilhão crítico-normativo, um aguilhão político de enfrentamento, de desconstrução dessa perspectiva ahistórica, naturalizada e apolítico-despolitizada em torno à própria democracia racial. E aí vejam, ele continua: nenhum meio legal de protesto, de busca de alívio contra a injustiça racial existe para o grupo discriminado e oprimido, desde que a lei formal e distante
recolhe a todos em seu seio democrático. E ele complementa, no caso, citando o regime militar, em particular, a partir do ato institucional número 5, que, de fato, assume essa tese da democracia racial, certo? E recusa, então, a luta em torno ou contra o racismo estrutural, em termos de reconstrução da história nacional por parte do movimento negro. E aí ele cita aqui o exemplo do general Jaime Portela, que em 1969, conforme notícia do jornal O Globo, de 12 de fevereiro de 1969, diz: publicando telegrama procedente de Brasília, o jornal informa que o general Jaime Portela, em exposição de motivos ao presidente da República, sugerindo a criação da Comissão Geral de Inquérito Policial Militar, datada de 10 de fevereiro de 1969, refere-se a conclusões do Conselho de Segurança Nacional sobre ações subversivas e afirma: no contexto das atividades desenvolvidas pelos esquerdistas, vejam que parece um discurso muito claro hoje em termos de Bolsonaro, de Olavo de Carvalho, que nós vamos ver nas últimas aulas dessa disciplina, afirma o seguinte: no contexto, repito essa passagem, das atividades desenvolvidas pelos esquerdistas, ressaltamos as seguintes, e em particular o item 9, campanha conduzida através da imprensa e da televisão em ligação com órgãos estrangeiros de imprensa e de estudos internacionais sobre discriminação racial, visando a criar novas áreas de atrito e insatisfação com o regime e as autoridades constituídas. Então, vocês vejam, muito interessante, ao lado dessa tentativa sistemática de eugenia racial que demarcou o fim do Império e a primeira década, em 1889, até o fim da primeira década do século XX, nós tivemos, em consequência, em consonância, essa tentativa por parte do regime militar de negar, no caso, seja o racismo estrutural, seja a luta do movimento negro contra esse mesmo racismo estrutural, como uma forma de fragilizar a sociedade brasileira. E, aliás, inclusive nesse contexto, de negar a própria ideia de que as populações indígenas pudessem se organizar em termos de nações, que é uma das críticas que fazem, por exemplo, Álvaro Tucano e o Ailton Krenak contra a atuação do regime militar frente aos povos indígenas, em particular no contexto da FUNAI. Então, vocês vejam que há uma atitude orquestrada, e, aliás, os militares são craques nisso, de desconstrução, deslegitimação e de apagamento das contradições sociais dos grupos militantes em termos político-culturais contra essas injustiças sedimentadas histórica e politicamente em nossa sociedade, e nesse caso do movimento negro, em termos de sua luta contra o racismo estrutural e o consequente processo de genocídio, que seriam atitudes sistemáticas, consolidadas, normalizadas no contexto, inclusive, do Brasil República. E é interessante, mais uma vez, que o conceito de democracia racial aqui ele é utilizado exatamente como a chave normativa para a justificação dessa dinâmica do embranquecimento cultural. Uma chave normativa que, como eles disseram, não só apaga a história colonial, a história imperial e a sua continuidade no Brasil República, não só recusa o protagonismo dos movimentos negros em termos de uma politização da raça, como também enfatiza essa união, digamos assim, essa fusão racial da população brasileira, que na figura do mestiço, da mestiçagem, já não tem mais, se é que teve algum dia, Gilberto Freire diria que não teve, já não tem mais nenhuma segmentação, nenhuma compartimentação, nenhuma guetização calcadas no racismo estrutural. E aí vejam, devemos compreender democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo ao estilo brasileiro. Então isso é muito interessante. Vejam, democracia racial é exatamente a figura do racismo ao estilo brasileiro, made in Brasil. Por que isso? Porque vocês vejam,
esse racismo, como ele complementa aqui, não é tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos. Lá era explícito nessas primeiras décadas, ao longo, na verdade, todo o século XX, mas nos primeiros 80 anos do século XX, e nem legalizado, o nosso aqui não é legalizado como era o do apartheid na África do Sul, ou seja, na África do Sul, desde a década de 1960, nós tivemos as leis de separação racial, no caso, né, que afirmava de maneira legal, jurídica, institucional, a segmentação. Então, nos Estados Unidos, o racismo aparecia de maneira clara, na África do Sul aparecia de maneira institucionalizada e legalizada. No caso do Brasil, ele aparecia de maneira subreptícia por meio, mais uma vez, do conceito de democracia racial, que era o jeitinho brasileiro para se negar, teoricamente, o que na prática era norma, ou seja, o racismo e o genocídio. E aí vejam, repito essa passagem, para ficar agora totalmente coerente, devemos compreender, diz o Abdias Nascimento, democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo ao estilo brasileiro. Não tão óbvio como o racismo nos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid na África do Sul, mas institucionalizado de forma eficaz nos níveis oficiais de governo, assim como difuso e profundamente penetrante no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país. Então, vocês vejam, se nega normativamente o que na prática cotidiana digamos, está normalizado, que é a violência, a segmentação, a exclusão dos povos negros e inclusive indígenas, mais uma vez demarcada essa exclusão, essa segmentação, essa compartimentação, essa guetização em termos do racismo estrutural. Então, no discurso oficial está exatamente isso, não há racismo, mas na prática cotidiana há exatamente uma série de exemplos de posturas que impelem, que são demarcadas pelo racismo e que impelem exatamente a exclusão, a guetização ou até ao genocídio contra essas populações racializadas. É o racismo à brasileira, digamos assim, que é consequência exatamente da sua democracia racial. E ele continua, então, da classificação dos negros como selvagens e inferiores, ao enaltecimento das virtudes da mistura de sangue, como tentativa de erradicação da mancha negra, da operatividade do sincretismo religioso à abolição legal da questão negra, através da Lei de Segurança Nacional e da omissão censitária, manipulando todos esses métodos e recursos. A história não... Vejam, portanto, uma perspectiva sistemática que vai da colônia, passa pelo Império e chega à República. A história não oficial do Brasil registra um longo e antigo genocídio que se vem perpetrando contra o afro-brasileiro. Monstruosa máquina, ironicamente designada democracia racial, que só concede aos negros um único privilégio, aquele de se tornarem brancos por dentro e por fora. E, aliás, esse, na verdade, o significado de democracia racial, que é o apagamento da negritude, no caso. E em vários aspectos, o branqueamento em sentido estrito, porque aí nós temos exatamente o mulato como esse sujeito de pele clara, de alma clara, digamos assim, e não mais negra em sentido estrito, ok? Então, vejam, vou repetir essa passagem, monstruosa máquina, ironicamente, designada democracia racial, que só concede aos negros um único privilégio, aquele de se tornarem brancos por dentro e por fora. A palavra-senha desse imperialismo da brancura e do capitalismo que lhe é inerente responde a apelidos bastardos como assimilação, aculturação, miscigenação. Mas sabemos que embaixo da superfície teórica permanece intocada a crença na inferioridade do africano e de seus descendentes. Portanto, vocês vejam mais uma vez que a democracia racial é exatamente uma ideologia. É a ideologia da modernização periférica e conservadora brasileira que mantém, enquanto um contínuo, essa perspectiva do racismo estrutural, do genocídio contra as populações racializadas e, finalmente, no caso da guetização delas em termos econômicos, sociais, culturais, políticos e, inclusive,
epistêmicos, ok? E como vocês viram aqui, é uma política sistemática, institucionalizada, embora subreptícia, por óbvio, que perpassa todo o Brasil República e que chega, explode, na verdade, de modo bastante direto na Lei de Segurança Nacional, no Conselho de Segurança Nacional, e nesse caso no regime ditatorial implantado pelos militares a partir de 1964. Como vocês viram aqui, a ditadura militar abole exatamente a racialidade, a questão negra, a questão do racismo estrutural, do genocídio do negro brasileiro, porque a questão-chave é manter essa unidade estrita ao preço, obviamente, da destruição da pluralidade, da dialética social, da participação sociopolítica ampliada. Então, vocês vejam, isso implica também essa perspectiva da democracia racial, da recusa do racismo estrutural, da recusa das lutas dos movimentos indígenas e negros em torno ao enfrentamento do racismo, mas desde um lugar de fala, digamos, que concebe a raça, a pertença étnico-racial desde um prisma positivo em termos político-normativos. Então, essa perspectiva da democracia racial, como nós vimos aqui, ela vai desde a estrutura legal e política e chega, inclusive, até no âmbito educacional e cultural. E numa esfera quanto na outra, nós temos exatamente essa tentativa de silenciamento sobre a história e a cultura negras como uma tônica, ou seja, na medida em que se afirma a democracia racial e se nega os conflitos, a guetização raciais, também se afirma ou se leva a cabo um silenciamento da questão histórica e cultural negra no Brasil. E aí vejam, ele nos diz, o sistema educacional funciona como aparelhamento de controle nessa estrutura de discriminação cultural. Isso é muito interessante. Vejam só, em todos os níveis do ensino brasileiro, primário, secundário, universitário, o elenco de matérias ensinadas, como se executasse o que havia previsto a frase de Silvio Romero, constitui, que nós vimos na aula anterior, ok, do apagamento da cultura, das tradições africanas por meio da centralidade da cultura europeia, constitui um ritual da formalidade e da ostentação das salas da Europa. Lembrem, nós temos na nossa cozinha a África, nas nossas selvas a América e nas nossas salas de visitas a Europa. Então, repito essa passagem, o elenco de matérias ensinadas, como se executasse o que havia previsto a frase de Silvio Romero, constitui um ritual da formalidade e da ostentação das salas da Europa e, mais recentemente, dos Estados Unidos. Ou seja, o nosso próprio currículo cultural, educacional, favorece o eurocentrismo, a centralidade dessa perspectiva do norte epistêmico, do norte global, do norte político, para usar um termo do Walter Mignolo, e então apaga as tradições africanas, indígenas, a própria centralidade, inclusive, se vocês quiserem, da história da África, né? Então, ele continua: se a consciência é memória e futuro, quando e onde está a memória africana, parte inalienável da consciência brasileira no currículo escolar? Seria um currículo exatamente eurocentrado, ok? E, portanto, demarcado pela própria dinâmica epistêmico-normativa, pela própria história universal ao estilo europeu, ou seja, a Europa como suprassumo, como ápice, em termos histórico-políticos, em termos epistêmico-normativos, em termos antropológicos, quando comparada com o não europeu, com os outros da Europa. Onde e quando, continua se questionando Abdias Nascimento, a história da África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu povo foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras. Ao contrário, quando há alguma referência ao africano ou negro, é no sentido do afastamento e da alienação da identidade negra. E, aliás, é algo que o próprio movimento indígena brasileiro,
vamos pensar aqui na figura do Ailton Krenak, chama atenção. Quando se menciona o indígena, tradicionalmente é o indígena da descoberta. Seminu, usando arco e flecha, vivendo supostamente de modo selvagem, como o próprio aqui Gilberto Freire nos chamou a atenção no seu livro, no caso, né? Mas nunca como um sujeito do presente e valorizado na sua singularidade. É o que ele chamou a atenção aqui, no caso da educação brasileira, de predominância eurocêntrica, americanista, e de apagamento, de deslegitimação da história afro-brasileira, da história indígena. E, aliás, diga-se de passagem que no livro em questão, O Genocídio do Negro Brasileiro, nós temos uma série de propostas por parte de Abdias Nascimento em relação ao enfrentamento institucional do racismo estrutural. E uma daquelas propostas era exatamente a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica e, inclusive, na educação superior. E isso ele já defendia na década de 70, ok? Que quando esse livro foi escrito. E vejam só que interessante, a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, ela sanciona a obrigatoriedade da disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas. E, ao mesmo tempo, no mesmo diapasão, o Conselho Nacional de Educação legitimou exatamente a oferta de educação para a diversidade, de educação afro-brasileira e indígena no contexto do ensino superior, ok? Então, vocês vejam, uma proposta que para eles seria importante para nós eliminarmos, ou pelo menos para nós minimizarmos o racismo estrutural, a segmentação, o racismo e segmentação, guetização, que são causados, aliás, pelo desconhecimento da história da cultura negro-africana e indígena. Então, para resolvermos esse problema, uma mudança de currículo escolar poderia ser e poderia ajudar de modo muito profícuo no estabelecimento de uma democracia racializada, mas agora, obviamente, de uma democracia multirracial equalizada, ok? E como eu disse, essa lei tem exatamente esse objetivo de eliminar o racismo, o preconceito, a guetização por meio da conscientização, da educação, da tematização teórica, normativa, né? Então, muito interessante, um outro ponto, e ainda correlato a essa questão da centralidade da cultura africana na formação, na Constituição do Brasil, está em que, para Abdias Nascimento, a cultura africana não é posterior à formação do Brasil por Portugal, senão que está lá desde o início. É o que eu chamei a atenção logo no início também, em relação à questão da escravidão. Ela é ontogeneticamente, historicamente primigênia em relação à própria perspectiva da monocultura açucareira, do engenho de açúcar, ok? E define, portanto, como nos falou o Abdias Nascimento no início dessa aula, define desde o início o tipo de relação interracial que vai se constituir como a tônica do desenvolvimento da nossa sociedade, que é o racismo estrutural e, portanto, a assimetria racial, o autoritarismo político-cultural dali caudatário, que leva, então, ao genocídio das populações indígenas e negras. E aí vejam o que ele nos diz em torno a isso. Aliás, esta é a questão que se apresenta. O que é exatamente esta cultura brasileira tão porosa a todas as influências? As culturas africanas chegaram ao Brasil com a própria fundação da colônia e, pela força dos números, os africanos eram majoritários, elas eram as culturas dominantes. Então, vocês vejam, às vezes você fala em cultura brasileira como se ela tivesse um sentido extemporâneo à própria cultura africana e indígena, e de modo mais específico, como vocês percebem pela enunciação aqui de Abdias Nascimento, como se houvesse uma cultura brasileira majoritária dentro da qual a cultura negra e indígena fariam sentido. Só que vocês viram aqui, e como nós podemos perceber no livro, é exatamente o contrário. Desde o início, os estoques africanos são
estão em maior número na colônia do que, no caso, os grupos portugueses. Então, se nós falarmos em cultura brasileira majoritária no sentido de número, no sentido de quantidade, ou até eventualmente de qualidade, mas nesse sentido de quantidade, forçoso é reconhecer que as culturas africanas são a cultura brasileira em sentido majoritário. E ele vai dizer isso, inclusive, agora. Vejam só, a sociedade brasileira referida por Viana Filho é um pequeníssimo grupo de portugueses, cujas normas dominavam apenas pela força das armas. Então, vocês vejam, quando se fala em cultura brasileira, se está associando ela diretamente ao português, ao branco, mas é sempre importante lembrar que esse branco é numericamente inferior ao contingente negro e indígena aqui vigente. Os negros aqui trazidos, os indígenas aqui vivendo, no caso, desde milhares de anos antes. E aí vejam, uma sociedade brasileira, esta de um grupo restrito de portugueses, que não incluía 85% da população do país. Assim, permanece claro que o conceito da benevolente cultura branco-europeia, aceitando sem distinção as infiltrações africanas, está historicamente falando de uma construção extremamente artificial, e extremamente artificial no duplo sentido. Primeiro, de que a colonização portuguesa foi exatamente uma colonização fundada na promoção da cultura europeia, e nesse caso do catolicismo em sentido estrito, com a segmentação social consequente, e em segundo lugar, foi demarcado pela negação e pela tentativa de destruição da cultura afro-indígena. E nós vimos na aula anterior os exemplos disso por parte dos jesuítas portugueses, no caso, né? A tentativa de deslegitimação permanente e de aculturação direta dos povos negros e indígenas em termos da centralidade da cultura europeia, da tradição judaico-cristã. Então, nesse duplo aspecto, não há confraternização racial, não há aceitação da cultura indígena e africana, mas exatamente uma tentativa de apagamento dela, ao ponto do próprio Gilberto Freire reconhecer que os indígenas, por exemplo, só contribuíram materialmente com a nossa sociedade, e os africanos, em algum aspecto, contribuindo com suas tradições, mas basicamente, mais uma vez, contribuindo em termos econômicos. Aliás, o próprio Olavo de Carvalho, como nós vamos ver logo nas próximas aulas, nos fala exatamente que a contribuição africana no Brasil é meramente econômica, a contribuição negra no Brasil é meramente material, ou seja, como corpos para o trabalho, e, portanto, de que os negros não têm nenhuma legitimidade para a sua reivindicação em termos de reparações histórico-políticas frente à escravidão, frente ao racismo, frente ao genocídio, ok? Então, a sociedade dominante, continua o Abdias Nascimento, no Brasil, praticamente destruiu as populações indígenas que um dia foram majoritárias no país. Essa mesma sociedade está às vésperas de completar o esmagamento dos descendentes africanos. Portanto, vocês vejam, não a confraternização racial, mas o genocídio, não a miscigenação, mas o racismo foram as tônicas estruturantes da colonização brasileira e do desenvolvimento da sociedade brasileira ao longo do tempo, chegando, então, já no Brasil República, a essa perspectiva institucionalizada e sistemática de branqueamento, de eugenia, de apagamento da população negra e de foco, então, na imigração, nesse caso, como eu disse, no branqueamento da nossa população. Para o qual, lembrem, a democracia racial é a ideologia básica, assumida em cheio, inclusive, pela ditadura militar. As técnicas usadas para o genocídio, para o apagamento das populações indígenas e negras, têm sido diversas, conforme as circunstâncias, variando desde o mero uso das armas, as manipulações indiretas e sutis, que uma hora se chamam assimilação, outra hora aculturação ou miscigenação, outras vezes é o apelo, nesse caso dos militares, à unidade nacional, à ação civilizadora e assim por diante. Vejam, portanto, sempre essa tônica em uma postura contínua, sistemática,
e institucionalizada de apagamento, isto é, de genocídio das populações indígenas e negras por parte da nossa sociedade, e, portanto, de continuidade, de normalização do racismo estrutural, da violência simbólico-material contra as populações racializadas, os sujeitos racializados, e, finalmente, então, já no século XX, em termos do Brasil República, de branqueamento, de eugenia raciais, que tem como fecho de abóboda normativo, como pedra angular, a ideologia da democracia racial, da mestiçagem, da hibridização, da miscigenação. E, aliás, é nesse sentido que o Abdias do Nascimento vai falar, como contraponto ao Gilberto Freire, que a cultura africana sobreviveu no Brasil apesar do branco, e não por causa da confraternização racial. Lembrem que eu comentei com vocês logo no início de que, para Gilberto Freire, os princípios da confraternização racial, da ajuda por parte dos portugueses em termos de mobilidade dos negros da Casa Grande, no caso da constituição da família mestiça, e, finalmente, no caso da miscigenação, do mulato, em sentido estrito, esses 4 fatores, eles mostram, e, aliás, finalmente, da permanência das tradições afro-brasileiras, mostram esses 5 pontos que houve, de fato, confraternização racial do português em relação ao indígena e ao negro. E, portanto, de que não houve racismo por parte do português. Lembrem que, aliás, ele insistiu muito nessa tese, o português não é racista porque ele mesmo é um mestiço. E é, inclusive, demarcado por realismo econômico que lhe permite se aclimatar a situações, e, nesse caso, a falta de mulher branco, que levou-o a se utilizar da mulher indígena e da mulher negra. O português não é racista, quando muito, lembrem, um fundamentalista de Araque. Portanto, essas características, lembrem, confraternização, mobilidade negra, formação da família mestiça, a centralidade do mulato ou do mestiço, e, finalmente, a questão da permanência das tradições afroculturais afro-brasileiras, permanência das tradições afroculturais, a permanência das tradições culturais afro-brasileiras, mostram todos esses fatores de que há confraternização racial. Essa é a tese de Gilberto Freire, de que há democracia racial. Essa é a tese, mais uma vez, de Gilberto Freire. E contra ela, como nós estamos vendo até agora, o Abdias do Nascimento insiste de que a cultura africana sobreviveu apesar do branco e desse processo de genocídio e desse racismo estrutural escancarados, ok? Então, e sistemáticos, como nós vemos enquanto a tendência fundamental do Brasil República. E ele nos diz, então, da exposição que estamos fazendo, podemos resumir uma definição simples e irrefutável. Sem exceção, tudo que sobrevive ou persiste da cultura africana e do africano como pessoa no Brasil é a despeito da cultura ocidental europeia dominante, do branco brasileiro e da sociedade que há 4 séculos reina no país. Os africanos e seus descendentes são os verdadeiros edificadores da estrutura econômica nacional. São os verdadeiros coagidos, forçados a alienar a própria identidade pela pressão social, se transformando cultural e fisicamente em brancos. Guerreiro Ramos, que é um sociólogo político brasileiro negro, já falecido, infelizmente, quem melhor apresentou os valores e o pensamento da estética negra no Brasil, nota que a aculturação é tão insidiosa que ainda os espíritos mais generosos são por ela atingidos e, assim, domesticados pela cultura branca quando imaginam o contrário. Vejam, portanto, indígenas e negros subsistem enquanto resistentes a esse processo de racismo e de genocídio, e inclusive de eugenia amplos e sistemáticos que têm perpassado a constituição da sociedade brasileira e que se mantém, inclusive, no contexto do Brasil República, seja na República Velha, no Estado Novo, na redemocratização, seja na redemocratização, ou seja, de 46 a 63, seja finalmente com a ditadura militar a partir de 1964.
E vocês vejam que ele chamou atenção em uma passagem anterior que a educação brasileira, que o âmbito pedagógico-cultural brasileiro tem sido demarcado pela estigmatização, pela caricaturização do negro e do indígena, quando não pela sua deslegitimação e pela sua invisibilização em sentido estrito. Então é nesse sentido, levando em conta essa perspectiva, que o Abdias do Nascimento funda na década de 1940, juntamente com outros artistas e intelectuais negros, isso que ele chama de teatro experimental do negro, ok? Que tem por objetivo, enquanto lugar de fala, voz praxis estético-literária, com caráter obviamente político, politizante, carnal e vinculado, desconstruir o preconceito e a caricaturização em torno ao ser negro. Se nós pensarmos na literatura indígena a partir da década de 1990, no mesmo diapasão, tendo por objetivo constituir uma voz praxis estético-literária com caráter político, politizante, vinculado, carnal, e direcionado exatamente ao ativismo, à militância e ao engajamento diretos dos indígenas por si mesmos e desde si mesmos. No caso do teatro experimental indígena, o objetivo estava exatamente nesse duplo aspecto de uma autoconstrução pedagógica, político-pedagógica, ok? E, ao mesmo tempo, de uma publicização de uma perspectiva alternativa do negro por parte do próprio negro. Ou seja, essa atuação propositiva das minorias político-culturais enquanto lugar de fala político, politizante, inclusive com caráter estético normativo, estético-literário. E aí, vejam só, para confrontar o desafio implícito na situação descrita nas páginas precedentes, que nós podemos ver na aula anterior e nessa, fundamos em 1944, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro. Aliás, é até um livro que ele possui aqui, que se chama Teatro Experimental do Negro. Nós não vamos estudar, infelizmente, nesse momento, mas mais à frente quero ver se eu gravo uma aula com base na análise dele. Com os seguintes objetivos básicos. Os objetivos básicos, portanto, do Teatro Experimental do Negro, como lugar de fala negro, como voz praxis estético-literária negra. Objetivo primeiro, resgatar os valores da cultura africana, marginalizados por preconceito, a mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante. Vocês vejam, muito interessante, tanto a perspectiva estético-literária negra quanto a perspectiva estético-literária indígena recusam que as suas tradições sejam folclore, ou seja, uma mera perspectiva fantástica, sem nenhum embasamento antropológico, sem nenhuma profundidade antropológica em sentido estrito, e inclusive recusando, nessa perspectiva racializada, racista, a possibilidade de que as tradições étnico-culturais indígenas e negras constituam perspectivas ontológico-antropológicas e epistêmico-políticas capazes de dar sentido, de gerar crítica, reflexividade, emancipação ao longo do tempo. Então, vocês viram aqui que o primeiro objetivo do Teatro Experimental do Negro é exatamente o de recusar que a cultura africana seja concebida como folclore, isto é, como algo pitoresco, insignificante ou fantástico. O segundo objetivo, através de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, isso é muito interessante, porque a produção estético-literária cultural das minorias político-culturais tem exatamente um sentido profundamente pedagógico, enquanto automanifestação da própria voz praxis, da própria singularidade, das próprias experiências de exclusão, marginalização e violências. No caso, os próprios oprimidos falam por si mesmos e desde si mesmos em termos de um eu-nós lírico, político, em termos de uma voz praxis, como eu venho lhes falando, estético-política, com esse profundo caráter pedagógico. Então, repito essa passagem, esse objetivo 2, através de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, tentar educar a classe dominante branca, recuperando-a da perversão etnocêntrica de se considerar superiormente europeia, cristã, branca, latina e ocidental. Aliás, nós vamos ver isso em Olavo de Carvalho de modo muito estrito,
essa ideia de que o Brasil deve se filiar exatamente à tradição judaico-cristã, europeia, branca, latina e ocidental, e não exatamente à nossa condição multirracial, e nesse sentido valorizando as tradições africanas, negras e indígenas. E é muito importante, inclusive, que o próprio Gilberto Freire diz que nós não temos exatamente essa tradição europeia, moderna, em sentido estrito, mas exatamente a tradição judaico-cristã, a tradição clássica, digamos assim. Então, muito interessante isso, rompermos essa perspectiva de submissão epistêmico político-cultural ao eurocentrismo, à perspectiva essencialista e naturalizada da tradição judaico-cristã, e afirmarmos, então, a perspectiva da multirracialidade, de uma democracia multirracial, enquanto uma condição estruturante da nossa sociedade, mas agora exatamente que compreende de modo crítico a sua história, que realiza as reparações políticas necessárias e que erradica o racismo estrutural. Objetivo terceiro, erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado de preto. Norma tradicional quando a personagem negra exigia a qualidade dramática do intérprete. Característica 4. Tornar impossível o costume de usar o ator negro em papéis grotescos ou estereotipados, como moleques levando cascudos ou carregando bandejas, negras lavando roupa ou esfregando o chão, mulatinhas se requebrando, domesticados pais joões e lacrimogêneas mães pretas. Objetivo 5º, desmascarar como inautêntica e absolutamente inútil a literatura pseudocientífica que, a pretexto de estudo sério, focalizava o negro, salvo raríssimas exceções, como um exercício esteticista ou diversionista. Eram ensaios apenas acadêmicos, puramente descritivos, tratando de história, etnografia, antropologia, sociologia, psiquiatria e assim por diante, cujos interesses estavam muito distantes dos problemas dinâmicos que emergiam no contexto racista da nossa sociedade e que, em geral, negavam exatamente o racismo. É nesse sentido que vocês vejam o teatro experimental do negro, ele se constitui, como eu venho lhes chamando, enquanto um lugar de fala autoral, enquanto uma voz, praxis estético-política direta do sujeito, grupo marginalizado de si mesmo, por si mesmo. Como um eu-nós lírico-político que fala desde a sua singularidade, desde a sua pertença ao grupo em questão. Então, muito interessante que aqui nós temos exatamente uma valorização das minorias político-culturais e uma sua utilização e uma sua manifestação com caráter altamente político e politizante por meio, mais uma vez, do lugar de fala estético-literário, da voz praxis estético-literária. Muito, muito interessante. Finalmente, então, nós já vamos para a finalização da obra, e isso nos permite, então, fazermos essa síntese agora. O problema brasileiro, conforme acredita Abdias Nascimento, é o racismo coletivo e institucionalizado. E é nesse sentido que os movimentos ligados às minorias político-culturais, nesse caso o movimento negro, têm por objetivo a atuação em bloco e a crítica social ampla. E então ele nos diz: o movimento unificado contra a discriminação racial foi criado para ser um instrumento de luta da comunidade negra. Este movimento deve ter como princípio básico o trabalho de denúncia permanente de todo ato de discriminação racial, a constante organização da comunidade para todo e qualquer tipo de racismo. Vejam que o racismo é coletivo, ok? No duplo aspecto, ele incide sobre uma coletividade. O próprio Frantz Fanon sempre chamava a atenção do negro genérico. Eu sou visto como negro, não como um sujeito com identidade particular, assim como todos os outros sujeitos negros. Nós somos vistos como o negro em geral. Então essa é a primeira faceta do racismo. Ele é sempre coletivo, massificador, totalizante.
Mas, em segundo lugar, ele é um fenômeno, uma postura também coletiva, do grupo dominante, no caso, os brancos, que racializam sujeitos, grupos minoritários, nesse caso, negros e indígenas, se nós pensarmos assim. Por isso que, como vocês viram aqui, o movimento negro unificado, ele tem por objetivo exatamente esse trabalho de denúncia, de combate permanente do fenômeno coletivo do racismo, a partir exatamente de um sujeito coletivo, como ele colocou aqui, unificado. E aí ele nos diz, complementando, quando uma pessoa não gosta de um negro é lamentável, mas quando toda uma sociedade assume atitudes racistas frente a um povo inteiro ou se nega a enfrentá-las, aí então o resultado é trágico para nós negros. Trágico para nós negros no sentido, em qual sentido? De normalização, mais uma vez, do racismo e, portanto, por consequência, do genocídio, porque vocês vejam, repito de novo, a descolonização africana, aliás, é muito, muito clara nisso. É o racismo estrutural justificado normativamente que legitima e gera o etnocídio. Por isso, aliás, que o Aimé Césaire diz que o nazismo, os regimes totalitários na Europa são consequência do racismo estrutural vivenciado, experienciado primeiro nas colônias por parte dessas mesmas metrópoles. Da deformação própria ao racismo colonial, a escravidão colonial, nós temos, então, em segundo momento, a emergência dos regimes totalitários no solo propriamente europeu. Dito de outro modo, os brancos primeiro racializaram, instrumentalizaram e mataram indígenas e negros, depois mataram-se, instrumentalizaram-se, racializaram-se a si mesmos. Ok? Então, finalizamos com essa conclusão, no caso do Abdias Nascimento, de que o racismo brasileiro, enquanto essa continuidade civilizacional, política, social, cultural, e, aliás, essa atitude planificada que se mantém no século XX, no Brasil República, é demarcado por uma condição, ao mesmo tempo, insidiosa, difusa e evasiva. Ou seja, lembra de novo da ideologia da democracia racial. Se nega ele sempre, mas ele está ali manifestado em diferentes situações, como o assassinato de negros, a exclusão social de negros, a miserabilidade, o desemprego amplo, a violência sexual, ou mesmo, mais uma vez, em ditos jocosos do cotidiano, o popular racismo recreativo. Na impossibilidade de apelar para a consciência brasileira, acreditamos que a consciência humana não poderá mais permanecer inerte, endossando a revoltante opressão e liquidação coletiva dos afro-brasileiros que estamos documentando nestas páginas, tanto mais eficaz quanto insidiosa, difusa e evasiva. Porque na medida em que ela é, como vocês estão vendo, insidiosa, difusa e evasiva, ela continua acontecendo no cotidiano sem que haja objetivação, sem que haja tematização institucionais em torno a ela, e, portanto, normalizando-se no cotidiano e gerando, então, o genocídio propriamente dito. Caracteriza-se o racismo brasileiro por uma aparência mutável, polivalente, que o torna único. Entretanto, vejam, eu chamei a atenção antes, vai desde o racismo por brincadeira, digamos assim, e chega a processos de segmentação econômica, de marginalização social, de guetização, de invisibilização cultural e até de assassinato direto por parte, vamos pensar aqui, da força policial. Okay? Então, caracteriza-se, retoma essa passagem, o racismo brasileiro por uma aparência mutável, polivalente, que o torna único. Entretanto, para enfrentá-lo, faz-se necessário travar a luta característica de todo e qualquer combate antirracista e anti-genocida, que é o seu reconhecimento, a sua publicização, a sua tematização institucional e, no caso, a previsão legal contra exatamente o racismo e o genocídio. Vejam só, porque sua unidade está só na superfície. Seu objetivo último é a obliteração dos negros como entidade física e cultural.
Portanto, enquanto houver racismo, haverá genocídio das minorias político-culturais, ok? E em vários aspectos, que vão desde a invisibilização, o silenciamento e a privatização da questão da violência racial, passam pela guetização, pela marginalização social, passam pela exploração sexual, pelo estupro, e chegam então, inclusive, no caso, à morte física, à morte cultural, ao etnocídio, no caso de morte cultural, conforme estamos falando. Pois muito bem, dito isso, nós conseguimos terminar nestas nossas duas aulas. Conseguimos terminar nestas nossas duas aulas o nosso livro, O Genocídio do Negro Brasileiro, muito interessante, como nós estamos percebendo, e ele tem ligação direta com essa discussão que eu chamava a atenção para vocês ao longo da nossa primeira aula, ok? Ao longo das nossas primeiras aulas, quando nós trabalhamos o texto de Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E vocês vejam que as discussões contemporâneas em torno à condição da nossa democracia, da nossa sociedade enquanto um Estado democrático de direito, das reparações sociopolíticas e, mais uma vez, da dinâmica entre esquerda e direita, se dão exatamente sobre qual o tipo de compreensão hegemônica, efetiva, da nossa sociedade em termos do seu processo histórico, político, cultural de constituição ao longo do tempo, chegando-se até nós. É nesse sentido, mais uma vez, que o atual governo, que representa uma perspectiva de extrema-direita, trabalha exatamente com essa perspectiva da democracia racial e nega, mais uma vez, a segmentação social, o processo de racismo estrutural e, inclusive, essa perspectiva de violência racial, ao ponto de, vocês lembram, numa das últimas vezes que eu acompanhei a manifestação do atual presidente, dizer que ele é daltônico. Ele falou, eu sou daltônico, eu não vejo diferença de cores, no caso, né? Mas vejam que é isso que o Abdias Nascimento chama atenção, é essa recusa explícita e essa permanência implícita das situações em torno ao racismo que efetivamente o torna mais pungente na nossa sociedade, mais digamos, intenso e, ao mesmo tempo, o normaliza, enquanto sendo demarcado por várias nuances que vão desde a invisibilização e o silenciamento, passam pela marginalização, pela guetização e chegam, inclusive, nessa eliminação física direta, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar, no caso agora, a posição de Florestan Fernandes, tal como desenvolvida aqui no seu livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, e nós vamos perceber, no caso dessa posição, algumas continuidades, isso que é o mais impressionante em relação a Gilberto Freire, e algum alinhamento a essa posição de Abdias do Nascimento, mas, sobretudo, nós vamos perceber exatamente a retomada, porque é isso que me interessa nesse caso de Florestan Fernandes, no caso, a afirmação por parte de Florestan Fernandes, nós vamos ver na nossa próxima aula, exatamente de que não há racismo estrutural na sociedade brasileira, ou pelo menos de que ele não é intenso ao ponto exatamente da crítica, de alcançar-se a crítica ou essa abordagem do Abdias Nascimento. Então isso é muito impressionante, fiquei muito impressionado em ler a obra, porque ele de fato reconhece que a guetização do negro no contexto da sociedade de classes, isso é, do Brasil República, da ordem econômica capitalista, da ordem econômico-jurídica capitalista, se por um lado ela se deve ao abandono das classes dirigentes quando da abolição, por outro, ela se deve ao fato de que o negro estaria deformado como sujeito-grupo em relação às exigências axiológicas e disciplinares da nova ordem, e de que, portanto, não existiria em sentido estrito o racismo estrutural. Essa tese é muito chocante, vinda de Florestan Fernandes, mas vai ser interessante nós retomarmos ela correlatamente a outros argumentos complementares a essa abordagem, tanto de Gilberto Freire quanto de Abdias Nascimento, para então, num último momento, nós acessarmos exatamente
o Olavo de Carvalho como representante da extrema-direita brasileira. Dito isso, eu vou interromper a gravação da aula e passar a possíveis